Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para o quarto e último bloco. Finalmente. Ô, matéria insuportável. Quem é que inventa essas coisas, velho? Isso é coisa, né? Coisa de vocês aí. A tal da matemática, quem é que inventa isso? Quarto e último bloco. Vamos lá, não percamos tempo. Vamos direto lá na Pedra Branca 3210. Esse negócio está incomodando a minha orelha. O negócio mordeu a minha orelha, pronto. Bem devagar, nós fizemos aí a divisão de um polinômio por outro, usando o método das chaves, aquele tradicional. Nós usamos agora uma coisa que eu conheço pessoas aí que odeiam este método, mas por incrível que pareça, ele é muito mais fácil do que fazer com chaves. Você viu a trabalheira que deu, né? Então vamos agora a mesma divisão usando, segure aí, 3210, eu vou embora. Tchau. Chama-se dispositivo prático de Briot-Ruffini. Lembrando que são dois matemáticos. Briot é um francês, Ruffini é um italiano. Os dois criaram este método chamado dispositivo prático. Facilita, de verdade, facilita bastante a nossa vida quando o assunto é divisão de polinômio. O problema é que eu só consigo dividir um polinômio p de x por um binômio chamado x menos a. Para que isso funcione, é uma regra, este a tem que ser raiz do polinômio. Então você pode ter certeza que isso aqui vai resultar em um polinômio q de x com resto zero. Então, se o resto não der zero, é porque esse nosso amigo aqui não era a raiz do polinômio. Então, eu vou ficar aqui no canto para dizer algumas coisas. De vez em quando, a questão pode ser teórica, como nós fizemos no simulado. Utilizando-se o dispositivo de Briot-Ruffini, não é uma pessoa só, são duas, pode-se afirmar que o polinômio p de x, quando é dividido pelo binômio x menos a, se o resto for zero, é porque a era a raiz do polinômio. Verdade. Pode ter uma pergunta ao contrário. Quando se divide um polinômio p de x pelo binômio x menos a, se a for a raiz do polinômio p, pode-se afirmar que o resto será zero. Verdade. Cuidem. É x menos a raiz. Então, se a raiz é 2, vai ser x menos 2. Só que cuidem. Se a raiz for menos 2, será x menos 2. Ficará x mais 2. Cuidado com isso. Essa parte do x menos a é fixa. É sempre x menos a raiz. Certo? Eu vou embora. Tchau. Então, vamos usar o mesmo caso lá que nós usamos na divisão de chaves. Supondo que a banca nos tivesse dado assim. 2x ao quadrado menos 10x mais 12, a mesma divisão, por x menos 2. Lá pela divisão, se dividiria o 2x ao quadrado pelo x, pelo método das chaves, né? Blá, 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 aquela história que você já sabe. Eu vou deixar isso aqui num canto, para isso aqui não nos incomodar mais. Então, isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá. Como é que você monta o dispositivo dos seus amigos Briot e Ruffini? Você monta aqui uma tabelinha. Preste bem atenção no que eu vou dizer. 2, que é o valor do A, este A aqui, ó. A, vamos até pintar o A para ficar bonitinho. Este A, 2, vem aqui para fora. Então, você vai colocar esse 2 aqui. Atenção, bem devagar. Só é pegar cada um dos, palavra que o Mateuzinho odeia, coeficientes e vai colocá-los na parte de cima da tabela. Então, coeficiente do x ao quadrado, 2. Você põe 2 aqui. Coeficiente do x, menos 10. Você põe o menos 10 aqui. Termo independente, mais 12. Você põe o mais 12 aqui. Então, de novo, bem devagar. Este cara vem para cá, este cara vem para cá e este cara vem para cá. Certo?
O 2 que está embaixo, este 2, vem para cá, certo? Muito bem. Até aí, normal. Se pega esse 2 fedorento aqui e baixa. E agora começa. Eu vou contar um segredo, por favor, não contem para ninguém. Será sempre o mesmo movimento. Você multiplica por esse e soma com o próximo. Com o próximo, hein? Sempre com o próximo. Então vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 menos 10, menos 6. Claro para todos? Sim? Sim. Então, de novo. 2 vezes 2, 4, somado com o menos 10, que é da próxima coluna, menos 6. Você vai fazer isso de novo, só que agora com menos 6. Menos 6 vezes 2, menos 12. Somando com o 12, 0. Acabou. Acabou. Só que agora vem a parte complexa. Então eu vou pedir para os senhores, vou ficar no canto aqui de novo, não pisque a partir desse pedaço do vídeo, por favor, porque aqui nós vamos contar alguma coisa para os senhores extremamente séria, extremamente importante, para você poder entender o que aconteceu aqui. Então, não pisque a partir de agora, 3, 2, 1, 0. Nós tínhamos um polinômio cujos coeficientes eram 2, no caso do x ao quadrado, então está aqui, x ao quadrado, menos 10 no caso do x, e 12 no caso do termo independente. Exatamente o polinômio que nós tínhamos aqui. Nós o dividimos por x menos 2. Então, quem vai para cá é 2. Daí fizemos esse nosso método aqui, que não é nosso, na verdade, é do Briot e do Ruffini, de multiplicar e somar com o próximo. É sempre assim, você vai fazer isso tantas colunas quanto nós tivermos aqui. E nós tivemos resto 0, ou seja, quer dizer que realmente este 2 que nós temos aqui é raiz do polinômio. Ok. Só que cuidem agora. Eu lhes contei lá no encontro final, na parte final do encontro passado, que a nossa função, quando a gente divide um polinômio por outro, é diminuir o grau dele, lembra? Então ele era um polinômio de grau 2, eu dividi por um binômio de grau 1, então ele vai ser grau 1. Ou seja, este aqui é o coeficiente do x e esse será o nosso termo independente. Então, o que eu vou ter de resultado? 2 vezes x, 2x. Menos 6, como ele é termo independente, ele não tem letra. Fica só menos 6. Claro para todo mundo? Então, eu dividi um polinômio de grau 2 por um de grau 1 e deu um de grau 1 como deveria ser. Por quê? A divisão de um polinômio de grau 2 por outro de grau 1 vai dar grau 2 menos 1, vai dar grau 1, como deveria ser. Insistindo, se aqui nós tivermos resto 0, é porque este 2 é raiz desse polinômio. Raiz quer dizer, se eu colocar este valor lá dentro, vai virar 0. Duvido que vire 0. Então, vamos lá. Então, lembrando, o nosso resultado do polinômio da divisão deu isso daqui. Então, isso aqui vem para o cantinho só para a gente deixar e provar que se eu colocar 2 lá, 0 polinômio. Então, eu tenho 2, lá no original, 2x ao quadrado menos 10x mais 12. Para ver se ele é raiz, você põe o x valendo 2, certo? Então, eu vou ter 2 vezes, como o x vale 2, 2 ao quadrado vale 4. O x vale 2 de novo. Então, eu tenho 10 vezes 2, 20. Mais 12. 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 20 mais 12. Vamos somar os positivos. 8 mais 12, 20. 20 menos 20, 0, como deveria dar. Então, questione-se. O uso do Briot-Ruffini tem um problema muito sério, que é uma limitação. Eu só consigo usá-lo quando no denominador eu tiver um binômio chamado x menos um valor qualquer. X menos 2, x menos 5, x menos 3, que ficaria x mais 3, certo? Então, cuidem com essas coisas. Veja, a gente gastou uma linha
para fazer aquilo que nós fizemos lá naquele tempão. Multiplica, daí volta com o sinal trocado. Muito trabalho, velho, muito trabalho. Então esse dispositivo desses dois caras aí facilita a sua vida. Certo? Muito bem. Uma das pedras no sapato para todo mundo é a tal da porcentagem. Eu vou contar um segredo, claro que para quem tem aula conosco já sabe do que eu vou dizer, mas tem gente que não sabe do que se trata. Olha que troço óbvio. Porcentagem. Por 100. Ou seja, porcentagem, na verdade, é uma divisão de A por B, como deveria ser, só que a grande vantagem nossa é que este AB vale 100. O nosso B vale 100. Então, quando você fala que é A sobre 100, isso aqui quer dizer que é A por cento. Nossa, que coincidência. Por favor, né? Nós temos dois tipos de trabalho com a porcentagem. Quando o assunto é desconto, você vai ter que subtrair o valor. Quando o assunto é juros, você vai somar. Não tem erro nessa coisa. Mas vamos colocar isso com um número. A banca fala assim, ó, filhinho, se você for comprar um televisor à vista, você vai pagar milão. Mas daí o gerente fala assim, cara, você vai pagar em dinheiro? Vou pagar em dinheiro, tá tudo aqui no bolso. Cara, então é o seguinte, vou te dar um desconto de 12%. Opa, desconto. Desconto com D de diferença. Ah, que bacana. Então eu vou te dar um desconto de 12%. Dica, não tente fazer essas coisas de cabeça. A margem para erro é muito grande. Então a minha dica é, faça sempre a maneira completa. Não vai inventar moda com bizu e dica e macete. Por favor, faça como tem que ser feito. Eu tinha um valor de R$1.000 e se eu pagar ali no dinheiro vivo, o cara me dá 12%. 12% de desconto. Só que é 12% em cima do 1.000. Então, de novo, eu vou insistir numa frase aqui no canto, já sai da frente. Quando é desconto de X%, você multiplica X vezes o valor original e divide por 100. Ou faz X dividido por 100 e multiplica pelo valor, tanto faz. Mas lembre, tem que fazer isso inteiro. Não tente calcular de cabeça, porque a chance, estando sob pressão de uma prova, ainda mais a prova do Colégio da Polícia Militar, a chance de errar é muito grande. Então, por favor, faz passo a passo, não custa. A chance de errar é 0. Então, tchau. Bem devagar. Primeira coisa que a matemática nos oferece. Eu tenho 2 zeros aqui e tenho 2 zeros aqui. Já me dei bem. Milão menos. Eu tenho 12 aqui e 10 aqui. 12 vezes 10 dá 120. Milão menos 120. Pense, se fosse milão menos 100, dava 900. Como eu tenho que tirar 20 também, 880. Claro para todo mundo? Muito bem. Se fosse só assim, tranquilo. Como é que a banca costuma cobrar? Atenção, Brasil. Eu vou ficar aqui no canto mais uma vez para contar certos detalhes de como a banca pode. Não que a banca tenha que fazer isso, a banca pode. A banca conta a história ao contrário. Um televisor que custava R$1.000, geralmente não é um valor bonitinho, é um valor quebrado, mas supondo, um televisor custava R$1.000, ao ser pago à vista, o valor caiu para 880. Determine o valor do desconto dado. Entendeu a ideia? Agora é ao contrário. Então vamos lá aqui na pedra 3210. Eu vou te contar uma fórmula, não é minha, obviamente não é minha, que já foi criada. Então, para você nunca mais precisar quebrar a cabeça. Diz assim, olha quem apareceu de novo, o triangulinho. Só que agora ele não se chama discriminante, agora se chama variação. A variação percentual do valor será valor final menos valor inicial dividido pelo valor inicial vezes 100.
Talvez seja a fórmula mais importante que a porcentagem tem, porque você já consegue diretamente, em porcentagem. Em porcentagem. Entendeu a ideia? Então vamos ver o que a banca nos deu. O televisor custava milão. Mas se você pagar em dinheiro vivo, você vai pagar apenas 880. Então a pergunta da banca é: qual foi o desconto dado? Então o que você faz? Cuidem com o que nós temos aqui. Quem é o nosso valor final? É aquilo que você vai pagar efetivamente. 880. Menos o valor inicial, quanto era antes. Dividido pelo inicial, que é quanto era antes, vezes 100. Eu tenho 2 zeros aqui e tenho 2 zeros aqui, vão todo mundo embora. Olha que fácil. 880 menos 1000. 880 menos 1000. Isso aqui dá menos 120. Quando eu for dividir por 0, menos 12. Olha que fácil. Como deu menos 12, você pode ter certeza que você teve desconto. Ah, mas que coisa mais bacana! Entendeu a ideia? Então eu vou ficar aqui no canto mais uma vez. Esta fórmula resolve tudo que se possa imaginar de porcentagem, desde que você reconheça quem é o final, quem é o inicial. Então lembre, VF menos VI sobre VI, tudo isso vezes 100. De novo, VF menos VI dividido por VI, tudo isso vezes 100. Já te dá em porcentagem direto o valor. Como foi menos, você teve desconto. Ou, dependendo do caso, você teve prejuízo. Entendeu a ideia? Então cuide com isso. Fazer mais um, só que agora ao contrário. Segure aí. Imagine que a banca te contou uma história semelhante. Só que daí, lá no final da história, você... Olha que troço de gente biruta. Você comprou o televisor realmente por 880 e agora você vendeu por 1000. Entendeu a ideia? Então, de novo, olha que história estranha. No primeiro caso, o televisor custava milão e você pagou em dinheiro, o cara te deu um desconto. Claro que é desconto, dá para ver que é desconto porque este valor é menor do que esse. Então, só pode ser desconto. Só que agora você quer dar uma despertão na história número 2, você comprou o televisor por 880 e vai vender por 1000. Então a pergunta, o que você tem que fazer? De novo, a mesma formuleta. Variação percentual é valor final menos valor inicial pelo inicial vezes 100. Só que agora os valores mudaram de lugar. Quem é o final? Você vendeu por 1000. Ah, que bacana! Entendeu? Você vendeu por 1000. Então o 1000 passa a ser o valor final. E 880 foi o valor que se pagou, portanto, inicial. 1000 menos 880 continua dando 120. Só que eu já vou cortar o zero aqui para a gente se livrar desta porcaria desse zero fedorento. Este zero vai embora com este zero. Então eu tenho, na verdade, 1000 menos 880, 120. Vezes 10 sobre 88. Então, na verdade, eu tenho 1.200 dividido por 88. A pergunta é, e agora? Bom, você tem várias alternativas. Ou você faz divisão todo mundo por 2, que vai virar 600 por 44, e vai aí fazendo, vai diminuindo cada vez mais o valor. Ou você faz, então atenção Brasil, segure aí, você faz uma aproximação. Então imagine, vamos tentar aproximar esse valor aqui. 1.200 por 88, se pode dividir isso aqui por 4, na verdade. Dividindo por 4, dá 300 por 22. Quando for fazer a continha, isso aqui vai te dar 13,6%. Claro para todo mundo? Então, muito bem. Segure aí só um pouquinho, 3 segundos. Então, você pode dizer que o seu ganho aí foi de 13,6%. Então, cuidem. Cuidem que é uma pegadinha boa da banca. Vamos voltar aqui para o canto. Quando a banca conta aquela primeira história, o desconto foi de 12.
Aqui, quando se faz os valores ao contrário, você não ganha 12, você ganha 13,6%. Então, se a banca perguntasse qual foi seu ganho real, 13,6 menos aquele 12, 1,6%. Claro para todo mundo isso? Então, vamos insistir aqui na continha. Eu vou embora. Tchau. Cuidem. Eu vou falar mais uma vez. Cuidem. Quando a banca diz que o valor inicial, ou seja, o valor que estava na loja é 1.000, e você paga só 800, se se pagar ali nota em cima da outra, o inicial é 1.000, o final é 800. Aqui é o contrário. Se você comprou por 800, eu falei 800, desculpa, 880. Se você comprou por 880 e vendeu por 1.000, agora os valores mudaram de lugar. Agora o final é 1.000 e o inicial é 880. E pode vender um valor positivo. Esse valor positivo quer dizer que teve lucro, ou nesse caso, juros. Claro para todo mundo? Então, saiba quando usar e interpretar o resultado, por favor. Certo? Isto é porcentagem, não tenho que inventar. Eu deixei para esses minutos finais uma das coisas mais complexas que nós temos aqui, que é a tal da probabilidade. Probabilidade é um assunto que a banca ama cobrar. Todas as bancas, aliás, falou em concurso público, falou em vestibular, Enem, todos os concursos, os caras adoram cobrar probabilidade. Quem é a probabilidade? Então, primeiro nós temos que definir algumas coisas. Quando você considera todos os elementos possíveis dentro de um assunto determinado, supondo, você quer saber quais são os valores possíveis quando se joga um dado normal no chão. O que eu poderia ter de valores como resultado, dado normal, com 6 lados, todos perfeitamente iguais, dado bonitinho. Então, eu poderia ter o 1, ou o 2, ou o 3, ou o 4, ou o 5, ou o 6. Isto aqui, para nós, se chama conjunto universo, ou espaço amostral. Às vezes chamado pela banca, pela letra ômega. Então, lembre, esse é o nosso universo ou espaço amostral. Isso é o que eu posso ter quando eu jogo um dado normal, qualquer um. Claro, desde que seja hexaédrico, o dado normal de 6 lados. Isso para nós é o universo ou espaço amostral. Agora, o que é evento? Evento é aquilo que a banca pede para você como algo que vai acontecer. Por exemplo, jogando-se um dado normal, você já pensa, bom, se é um dado normal, só pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse é meu universo. Qual é a probabilidade que eu tenha um lado par que seja maior do que 4? Então se pensa, bom, meu evento tem que ser um número par maior do que 4. Maior, ninguém falou em maior igual, maior. O único lado que é par e é maior do que 4 é o 6. Certo? Esse é o nosso evento. Então, vamos insistir. O nosso universo tem todos os valores possíveis. O nosso evento é aquilo que é pedido pela banca. Aquilo que a banca pede. Então, lembre, nesse caso, a banca pediu um lado par que seja maior do que 4. O único lado par maior do que 4 é 6. Normal? Normal. Quem é a probabilidade disso acontecer? Então, a fórmula de probabilidade é a seguinte. É o número de elementos que tem no meu evento pelo número de elementos que tem no meu espaço amostral. Isso é a probabilidade para nós. Você pode multiplicar por 100, caso queira isso em termos percentuais, mas não precisa. Só que se quiser em porcentagem. Mas façamos de conta que a gente quer realmente valores de gente, valores normais, sem nos preocuparmos com probabilidade. Então, se pode ter certeza que sempre vai ser assim. O valor de P estará sempre entre 0 e 1. Se sair 0, é porque aquilo é impossível, nunca vai acontecer. Se sair 100 ou 1, como queira, é evento certeza. Em todas as vezes que se fizer aquilo, vai acontecer esse evento. Então, lembrando, evento chamado impossível, evento chamado certeza. Certo?
Então, nesse nosso caso, qual é a probabilidade que nós temos de, ao jogarmos um dado normal, hexaédrico, sair um lado par maior do que 6? Então, a nossa probabilidade será: eu tenho 6 lados ao todo, já que é o nosso espaço amostral, o nosso ômega, e eu tenho apenas um lado que satisfaz esse evento, ou seja, 1 em 6, que dá 0,166666. 16,6%. Claro para todo mundo isso? Sim, sim. Agora vem uma frase bonita aqui. Quando se joga um dado normal, e quando eu falo normal, a banca chama de honesto e não viciado. O que quer dizer isso? Qualquer um dos lados tem a mesma chance de cair que os outros. Isso se chama, anota em algum lugar isso, espaço equiprovável. Todos têm a mesma chance de cair. Então, a chance de cair um 5 é a mesma de cair um 4, que é a mesma de cair um 1, que é a mesma de cair um 6. Ué, equiprovável. Então, se eu tiver 6 vezes 16,6%, eu terei 100% de probabilidade, que é o ideal. Claro para todo mundo que é o correto. Então, não esqueça mais isso. Eu vou embora. Tchau. Daí, a banca começa a complicar as coisas. Nós temos, eu vou dizer uma frase que o Mateuzinho adora. Aliás, ele gosta dessa expressão. Quando o evento é chamado mutex, mutuamente exclusivo. Mutuamente exclusivo quer dizer, quando sai um, não sai o outro. Por questões óbvias, né? Se sai um, não pode sair o outro. Então imagine, lançamento de uma moeda. Filhinho, moeda só tem 2 faces, velho. Só tem 2 faces. Cara e coroa. Se eu lançar esta moeda, obrigatoriamente, se sair cara, não sai coroa. Mas se sair coroa, não sai cara. Então, o lançamento de uma única moeda, lembrem, uma única moeda é considerado evento mutuamente exclusivo. Agora, quando eu lanço uma moeda e um dado, você tem que pensar, de nenhuma maneira a moeda vai influenciar no dado. Daí alguém diz, mas se a moeda bater no dado, não interessa, o fato da moeda bater no dado não vai fazer com que ele saia o número 4, por exemplo. Ele só vai bater no dado e acabou. Agora, não vai influenciar. Então, nesses casos onde um evento não influencia o outro, isso se chama evento independente. Então, nós temos que tentar lembrar dessas coisas. Evento mutuamente exclusivos. Ter saído um anula a chance de o outro sair. Pegar um dado normal de 6 lados. Se sair um número par, obrigatoriamente não vai sair um número ímpar, porque ele acabou de sair um par. A mesma coisa ao contrário. Se sair um ímpar, não vai sair o par naquele dado, porque já saiu. Se eu jogar o dado e sair o 1, não vai sair o 2, nem o 3, nem o 4. Entendeu a ideia? Então, o dado sozinho é mutuamente exclusivo com ele mesmo. Agora, se eu jogar um dado e uma moeda, a pergunta da banca é, qual é a probabilidade de alguma coisa acontecer? Então, vamos lá. Primeira coisa. A banca pergunta, filhinho, qual é a probabilidade que eu tenho de sair cara na moeda, é porque no dado não tem como, né? E sair o número 2 no dado. Então, o cara na moeda e o 2 no dado. Claro, se fosse ao contrário, seria 0, porque cara moeda só tem cara e coroa e dado só tem número de 1 a 6. Bem devagar. Eu quero que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Então é um e outro. Um e outro. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular a probabilidade de sair cara. Chance de sair cara na moeda. Eu tenho uma cara em 2, certo? Probabilidade de sair o número 2 no dado. Eu tenho um número 2 em um total de 6 lados. A chance de que os dois aconteçam ao mesmo tempo será, cuidado agora,
É a probabilidade de sair cara vezes, fazer um vezes bem grande, a probabilidade de ser o número 2. Ou seja, eu tenho 1 em 2 vezes 1 em 6. Ou seja, eu tenho 1 em 12. Então lembrem, vamos insistir mais uma vez em raciocínio. Eu só tenho uma cara numa moeda, que tem 2 lados. E eu só tenho um número 2 em um dado que tem 6 faces. Então a chance dos dois acontecerem ao mesmo tempo é o produto dos dois. Claro para todo mundo? Só que cuidem, é o produto porque tem um E aqui, ó. Por isso que eu peço, leia direito o que a banca quer. Porque às vezes a pergunta da banca, qual é a chance de sair cara na moeda ou o número 2 no dado? Então vamos lá de novo, vamos calcular as probabilidades sozinhas. Probabilidade de sair cara na moeda, 1 em 2. Probabilidade de sair o 2 no dado, 1 em 6. Só que a banca quer ou. A probabilidade disso acontecer será meio, atenção Brasil, não vá se confundir, mais 1/6. Mais 1/6. Por quê? Frase que a gente inventou. Quando é ou, você soma. Entendeu? Quando é e, é produto. Quando é ou, você soma os dois. Não tem como errar isso, velho. E aqui a gente pode usar a nossa borboletinha. Que bonitinho, pode usar a nossa borboletinha. Tem uma asinha amarela, uma asinha azul. Embaixo vai o produto das asinhas. 2 vezes 6, 12. E em cima vai a soma. Primeiro a asa amarela, 6 vezes 1, 6. Depois a asa azul, 2 vezes 1, 2. Como manda somar, a gente soma. 8 em 12. Dá para dividir todo mundo por 2. Então você vai ter 4 em 3. Portanto, 75%. Então, pausa. Atenção, Brasil. Olha o que a banca pode. Não que a banca vá fazer, mas a banca pode. Considere o lançamento simultâneo de um dado e uma moeda. Então você fica pensando, bom, o dado tem 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a moeda tem só 2, cara, coroa. Daí a banca pergunta, considere o evento número 1, os dois acontecerem simultaneamente, ao mesmo tempo. Então é E, um vezes o outro. Considere o evento 2 como sendo um ou outro. Opa, então é soma, porque é ou é soma. Então se soma os dois, deu, nesse caso, 8 sobre 12 ou 4/3. Eles perguntam, qual possibilidade é maior? Claro que um ou outro, na maior parte das vezes, é maior do que os dois acontecerem ao mesmo tempo. Isso é um pouco meio óbvio, né? Porque eu preciso que uma coisa ou outra aconteça. Uma ou outra. Claro para todo mundo? Então, cuidado. Agora, quando eu quero que aconteça tudo ao mesmo tempo, a chance vai caindo. Como que isso acontece? Então, dá uma olhada aqui na pedra. O que a banca um dia fez de maneira muito inteligente? Considere uma moeda sendo lançada 5 vezes. E vou fazer uma pergunta paralela, inclusive vou ficar no canto a perguntar isso, nesses minutos finais. Se eu jogar a mesma moeda 5 vezes, ou pegar 5 moedas e jogá-las uma vez, faz diferença? O quê? Não, claro que não. Porque se ela for uma moeda, ou se as 5 moedas forem honestas, já vou contar o que é isso, tanto faz jogar uma 5 vezes ou jogar as 5 uma vez só. Pausa. O que é uma moeda ou um dado honesto? Quando você pega uma moeda na mão, você olha, ela tem cara e coroa. Se você for olhar bem de verdade, eu tenho um pouco mais de massa de um lado do que do outro. Então, às vezes, há uma chance aí meio 0,001% ele cair um lado mais do que o outro. Mas, no caso do dado, ele tem que ser perfeitamente feito de maneira que todos os lados tenham o mesmo peso. Eu não posso ter um dado chamado dado viciado. Como é que eu vicio? Desculpe que eu estou derretendo porque está 1000 graus aqui no estúdio. Como é que eu vicio um dado? De maneira muito sutil. Você pede que agora que tem impressora 3D, você pede para alguém fazer um dado para você. Só que você pede, olha, o lado que tem o 3, você faz um pouquinho mais grosso, mas bem pouquinho para ninguém notar, tá bom? Tá bom. O cara joga o dado, saiu o 2. Saiu o 3.
Saiu 3 de novo. Como é aleatório, deveria ser, ninguém se preocupa com isso. Mas depois de 100 lançamentos, cara, 70 deram o 3, dá para desconfiar. Entendeu a ideia? Então cuide com isso. Então, quando o dado é chamado não viciado ou honesto, todos os 6 lados são exatamente iguais, assim como a moeda. A cara e a coroa têm exatamente o mesmo peso. Isso, para o ponto de vista prático, é o que a gente considera. Mas se a banca disser que um lado tem chance maior do que o outro, então você se cuida. Então eu vou embora. Tchau. Então, tanto faz lançar a moeda 5 vezes ou pegar 5 moedas diferentes. Qual é a chance de obter coroa em todas elas? Bom, a frase é simples. Eu tenho uma coroa em 2 lados, certo? Para eu obter isso 5 vezes, é só elevar o número que foi dado aqui, velho. Não se esqueça, quando eu tenho potência de fração, eu tenho que distribuir esta potência para todo mundo. Então eu tenho 1/5 sobre 2/5. 1/5 é 1 mesmo. 2/5 é 32. Então a chance de eu ter 5 caras é de 1 em 32. Se eu tivesse 6 moedas, ou se tivesse jogado 6 vezes, seria de 1 em 64, porque é 2/6. Claro para todo mundo? Então cuidem com essas coisas, cuidem com essas coisas. Onde a banca te derruba de vez? Em uma determinada escola, eu tenho 40 alunos que gostam de língua portuguesa. Eu tenho 50 alunos que gostam de matemática. Mentira, porque geralmente matemática tem bem menos gente do que gosta de língua portuguesa. E eu tenho 10 que gostam das duas. 10 gostam das duas. Claro para todo mundo? Então eu tenho 40 que gostam de língua portuguesa, 50 gostam de matemática e 10 gostam das duas. Pergunta da banca, qual é a chance de eu escolhendo um aluno por acaso, qualquer um, ei, venha você aqui. De que matéria você gosta? Eu gosto de matemática. Qual é a chance que isso aconteça? Então, cuidado. Isto é um evento que é um problema. Porque nós temos no meio do caminho aqui, 10 que gostam das duas. Então, esse aluno, já que o nosso evento é gostar de matemática, ele poderia estar aqui ou aqui. Claro para todo mundo isso? Então, cuidem com essas coisas. Se eu quero o cara que gosta de matemática, exclusivamente de matemática, o que eu posso dizer? Então, cuidem. Olha como esse troço é complexo. Quando a banca conta para nós que tem 40 que gostam de língua portuguesa, esses 10 já estão junto. Então, eu tenho 40 que gostam de língua portuguesa, sendo que 10 gostam das duas. Então, só tenho... O que eu escrevi aqui, velho? 30 que gostam de língua portuguesa mesmo, só dela. Entendeu a ideia? Cuidem com essas coisas, cuidem com a interpretação. Se eu tenho 50 que gostam de matemática, eu tenho que tirar esses 10 que gostam de tudo. Então, eu tenho só 40 que gostam de matemática pura. Claro para todo mundo isso? Então, cuidem com essas coisas. Então, para gostar de matemática, ou o cara está aqui, ou o cara está aqui. Nunca naqueles 30. Certo? Claro para todo mundo? Quantos alunos eu tenho ao todo? Cuidado, não vai somar este 40 com esse 50 com esse 10 que eu dou na tua cara. Você tem que somar esse 30 com esse 40 com esse 10, daí sim. Então, meu total de alunos será os 30 que gostam só de língua portuguesa, mais os 40 que gostam só de matemática, mais os 10 que gostam de língua portuguesa e matemática. Certo? Então, eu tenho 80 ao todo. Claro para todo mundo? Sim, sim. Cuidado, muita gente dança quando a banca fala certas coisas. Então, eu vou aparecer no canto aqui nos minutos finais. Quando a banca disse, em um determinado colégio, 40 gostam de língua portuguesa, 50 de matemática e 10 gostam das duas.
40 de língua portuguesa, eu estou englobando aqueles 10 que gostam das duas. Então, quem gosta de língua portuguesa só, 40 que a banca deu, menos os 10 que é a intersecção. Sobram só 30 de língua portuguesa. Desses, né, lá do outro lado tem 50 de matemática. Eu tenho que tirar fora os 10 que gostam das duas. Então, eu tenho só 40 de matemática. Quantos alunos eu tenho ao todo? 30 que só de língua portuguesa gostam, 40 que só de matemática e 10 que gostam das duas. 40 mais 30 mais 10, 80. Certo? Eu vou embora. Tchau. Qual é a chance que um cara desses, escolhido aleatoriamente, goste de matemática e só dela? Bom, só dela é fácil. Eu tenho 40 em 80, ou seja, 50%. Agora, quantos gostam de matemática? Sendo dela sozinha ou de todas, das duas juntas? Então, eu tenho 40 em 80 mais 10 em 80. Ou seja, eu tenho 50 em 80. Claro para todo mundo isso? Cuidado com essas coisas. Muita gente entra pelo cano com isso. Porque quando o cara fala de matemática, tem que incluir a intersecção, a menos que não haja. Então, cuidado. Aqui a banca disse, 10 gostam das duas. Quando não há intersecção, a gente acaba voltando na teoria dos conjuntos. Aqui, ó. Aqui não há intersecção. A banca pode muito bem dizer algo assim. Vem para cá, você. Vem. Pronto. Vamos ampliar um pouquinho para ficar bonitinho, igual o coleguinha dele. Pronto. Imagine que a banca diz assim. Aqui está o povo que gosta de língua portuguesa, aqui o povo que gosta de matemática e aqui o povo que gosta de geografia. Cara, não tem intersecção em lugar nenhum. Então, supondo, eu tenho 40 aqui, tenho 50 aqui e tenho 60 aqui. Quantos gostam de língua portuguesa? Se for pegar aleatoriamente, cara, eu tenho 40 que gostam de língua portuguesa em um total de 150, ou seja, 4 em 15. Daí, de novo, aquela nossa técnica de você aproximar. 4 é 4 mesmo. Não vou colocar esse sinal, se vamos achar que é igual. 15, eu posso arredondar para o primeiro múltiplo de 4 que eu lembre, 16. Se eu dividir em cima e embaixo por 4, eu terei 1 em 4, portanto, mais ou menos 25%. Claro para todo mundo isso. Então, a frase é cuidem. Quando a banca não diz que alguém gosta de 2 matérias ou de 3 matérias, não há intersecção. Então, você não precisa se preocupar com ela. Então, de uma maneira geral, o que se poderia fazer naquele exercício anterior? Para descobrir quem é a probabilidade, esperar o cara da moto passar. São quase 11 horas da noite e o cara da moto retardado continua passando. Qual é a chance de uma coisa acontecer? Então, lembrem, a probabilidade de um evento A acontecer ao mesmo tempo que o evento B aconteça é a probabilidade do A acontecer mais a probabilidade do B acontecer menos a probabilidade da intersecção deles. Cuidem com essas coisas. Vamos mover todo mundo para cá, senão não dá para ler. Vem, todo mundo para cá. Vem. Show. Pronto. Então lembrem, cuidem. Muita gente esquece disso daqui, velho. Muita gente esquece que eu tenho que tirar a intersecção. Certo? Cuidado com essas coisas. Aqui não precisou tirar a intersecção porque a gente não tinha intersecção nenhuma. Certo? Último tópico. A ESA pediu isso, CMC, eu não me lembro se eles pediram, acho que sim também, acho que sim. E o CPM tem bem cara de pedir isso, que é o tal do número de anagramas. Anagrama quer dizer quais são as palavras que eu posso fazer a partir de uma palavra dada. Então, supondo que a palavra seja curso. Quantas palavras diferentes eu posso fazer? Lembrem que palavra, para nós, pode ter sentido ou não. Eu só estou mudando a ordem das letras. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 letras. Então, eu ponho fatorial de 5.
Fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Então, eu tenho 120 palavras possíveis com as letras que formam um curso. Daí a banca vem e pergunta: muito bem, quantas dessas começam com vogal? Opa, já começou a complicar. Se é para começar com vogal, ou começa com U, ou começa com O. E eu tenho 4 aqui. Por que 4? Sim, se eu tinha 5 letras e gastei o U, sobraram só 4, certo? Se eu tenho 5 letras e gastei o O, sobraram só 4 letras. Então, o que eu tenho aqui no primeiro caso? O U está fixo, eu tenho 4 letras para trocar entre si, 4 fatorial. A mesma coisa aqui. 4 fatorial. 4 fatorial, 24. Ou seja, eu tenho 48 palavras possíveis que comecem com vogal. Claro para todo mundo? Muito bem. Daí vem aquele exemplo típico. Não tem uma prova que não caia algo assim. Nosso último exemplo dessa nossa revisão aí de 4 partes. Supondo que a banca nos dê a palavra, vamos pegar uma palavra boa, típica. Estou olhando aqui em volta, não tem nada que... vamos ver... pegar... Isso, pronto. Acabei de olhar, achei meu bicho de pelúcia. Porco. Quantas palavras eu posso fazer com porco? Cuidado. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 letras, certo? Seria 5 fatorial. Só que cuide. Eu tenho 2 letras O. Tanto faz esse O estar aqui ou estar aqui, que é a mesma coisa. Então, eu divido por fatorial de 2. 120 por 2, que dá 60 combinações possíveis. Cuidem, porque muita gente esquece de dividir. Então, quando eu tenho, guarde bem a palavra, quando eu tenho permutação, esse é o nome que você dá ao anagrama. Eu estou trocando as letras de lugar. O C com U, com R, com S, com O. Como tem 5 letras, eu posso fazer isso de maneira 5 vezes diferentes. 5 fatorial, ou seja, 120 maneiras diferentes. Então, a permutação de N elementos simplesmente é o fatorial de N. Agora, se eu tenho N elementos e eu tenho repetição, eu tenho que dividir o fatorial de N pelo fatorial dessas repetições. Um caso típico, para terminarmos então, a palavra... Nossa, que A feito que nem o nariz também, né? Vamos fazer direito. Banana. Eu tenho 3 As e tenho 2 Ns. O total de letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em cima eu tenho o fatorial de 6. Eu tenho que dividir pelo fatorial de 3, porque eu tenho 3 As. E também tenho que dividir pelo fatorial de 2, porque eu tenho 2 Ns. Como é que se faz isso? Atenção para a dica. Você vai pegar esse cara aqui e vai baixando até encontrar o maior desses daqui de baixo, para poder fazer o corte. Então, bem devagar. Quem é fatorial de 6? 720. Não pense nisso. Pense que fatorial de 6 é 6 vezes 5 vezes 4 vezes fatorial de 3, para poder sumir com esse 3 daqui. Então, esse 3 fatorial vai embora com esse 3 fatorial. Lembre, fatorial de 2 é 2 mesmo. Então, eu posso sumir com ele, fica 3, certo? 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60 também. Olha o que a banca faz, e eu já vi a banca fazendo. Pode-se afirmar que o número de anagramas da palavra porco é o mesmo da palavra banana. Verdade, aqui, ó. Eu tenho 60 anagramas aqui e tenho 60 aqui. Claro para todo mundo? Tá bem. Com isso, nós terminamos a revisão dos conteúdos mais complexos, mais chatos aí de álgebra e aritmética, certo? Domingo, calma, fé, acredite no que você sabe
Tem dúvida? Mande e-mail, mande mensagem, ou via coordenação, ou mande direto aqui no YouTube, ou via, para quem está lá no meu Instagram, mande por lá também. Cara, tem dúvida, tem dificuldade, é só mandar. Se o problema está na língua portuguesa, interpretação, peça ajuda para os professores como um todo de língua portuguesa, certo? Qualquer coisa estamos à disposição. Respire, descanse, nunca perca o foco e muito menos a fé. Estamos juntos até o fim. Grande abraço, fui!